Graça e paz, eu sou o pastor Adriano do Anônimos de Deus. Estou aqui com mais uma entrevistada, né? Deus tem nos agraciado e mandado várias irmãs. Então mais uma irmã que vai estar aqui fazendo parte do Anônimos de Deus e relatando um pouquinho da sua história, né? Um pouquinho, é como diz outro, é breve, né, amados? É breve, mas é uma palavra poderosa para impactar as suas vidas. Eu sei que você está aí do outro lado, às vezes você está doente, está passando por muitas coisas. Então eu tenho certeza que a irmã que vai estar aqui, a Josiane, ela vai estar fazendo algo da parte de Deus para a sua vida. Então, como de costume, eu já vou estar lendo aqui uma pitadinha da palavra, tá? O pão de cada dia, o pão diário. Então eu costumo fazer isso, tá, amados? João 3,16, na versão NVI, vai dizer assim, ó: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, amados? Então eu estou aqui com a irmã Josiane. Tem toda a liberdade, irmã Josiane, pode se chegar aqui conosco. Enquanto ela vai vindo aqui, né, amados? Está se chegando aqui. A paz do Senhor Jesus. Então eu estou aqui, amados, com a Josiane Oreste dos Santos, né? Ela é casada com o Antônio Alves dos Santos. Ela é natural daqui mesmo, amados. Nós estamos aqui em Forquilinha, né? Na Praça do Centenário. Então isso aqui já é um marco histórico nosso, né? Estamos aqui também com um marco que está aqui atrás, ó, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Salmo 119 e 105. Então a palavra está por todo lado, né? A irmã Josi, ela reside também aqui em Forquilinha, tá? Natural daqui e reside aqui. Irmã Josi, conta um pouquinho da tua história para nós, para todos os anônimos e anônimas do Brasil e do mundo. Irmãos, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui com os irmãos, né? Eu vim contar um pouquinho da minha história. Praticamente eu nasci num lar cristão, né? Mas assim como diz no dito, né, popular, só na igreja, né? Mas não em Cristo. Então eu fui ter um encontro com Jesus bem depois dos meus 22 anos, porque até então eu só acompanhava meus pais na igreja e ia, né? E assim, irmã Josi, quando foi o teu encontro real assim com Jesus, que ele marcou assim a tua história, impactou ela? Irmãos, então a partir dos meus 22 anos pra frente, né, como eu falei pros irmãos, não me lembro assim bem certinho, né, o dia, o mês, mas o que eu me lembro que me impactou é a respeito do meu pecado. Eu pecava, irmãos, e pra mim era como se fosse um tropecinho qualquer. Mas eu entendi que diante de um Deus que é santo, irmãos, qualquer coisa que a gente faça que ofende o coração de Deus ou do nosso próximo, né? Então eu entendi que era um pecado grave, que era câncer, e que se eu não me arrependesse, é como se fosse um câncer. Se eu não me arrependesse e realmente não procurasse mudar minhas atitudes e buscar em Jesus a graça para mim poder vencer o pecado e entender que tudo aquilo que eu fazia para o meu próximo e perante a Deus ofendia o coração de Deus, então tudo aquilo ali, o que me levou, realmente me impactou, foi porque eu não tinha tanto pesar pelo meu pecado como eu tenho hoje, perdão, irmãos. Então assim, aquilo me impactou, porque eu ia, e até porque nesse meio onde eu ia, na igreja, então eu só estava indo na igreja, mas não abria a Bíblia, não mergulhava no Evangelho, não mergulhava naquilo que, na vontade de Deus, que a vontade de Deus, irmãos, é que a gente o ame acima de tudo e ame o nosso próximo como a nós mesmos. Se realmente a gente ama ao Senhor, ao nosso próximo, é esse amor que nos constrange, e que todas as vezes que a gente pensa em fazer o que é errado, que ofende o coração de Deus ao nosso próximo, a gente não vai fazer, porque esse amor nos constrange. E é incrível, né, irmã Josi? Como a irmã Josi está falando do pecado, nada fica oculto aos olhos de Deus, né, irmã Josi? Tudo o Senhor ele traz à tona, ele nos mostra, né? Então essa é uma realidade. Então fico alerta, mas não ande
fazendo tudo o que o mundo está dizendo para você. Procure mergulhar, como a irmã Josi relatou aqui, na palavra, porque é a palavra que vai fazer com que você tenha realmente a parte de Deus dentro de ti, para que você não venha cometer aquilo, porque a palavra ela nos instrui a não cometer o pecado. Então sempre fique com a palavra, tá? Irmã Josi, tem algum milagre que aconteceu com a irmã, que ficou visto aos olhos dos homens, que a irmã pode abrir para nós aqui? Algo que mudou a sua vida, transformou a sua vida? Irmãos, então assim, é o maior milagre para mim, né? Em primeiro lugar, agradeço a Deus, porque eu tive verdadeiramente um encontro com Jesus. Eu não tinha tido. Eu estava só na igreja, como já falei, né, há minutos antes. Então, meu segundo maior milagre foi ser curada da minha visão, irmãos. Porque eu nasci cega, né? Então, o médico até brincava com a minha mãe e meu pai, disse que era defeito de fábrica. Eu nasci cega, irmãos. E, assim, fui fazer cirurgia. E de 100 crianças que fizeram a cirurgia, só eu voltei a enxergar. Então, não tinha expectativa, irmãos. Essa, na verdade, foi tentado, né? Não tinha expectativa de voltar a enxergar. Porque eu tenho uma folha, irmãos, que tem todos os problemas que eu tenho nas minhas duas vistas, né? Aos olhos da medicina. Só que numa dessas cirurgias que eu fiz, eu voltei a enxergar, irmãos. Então, assim, eu agradeço a Deus, né, por este milagre, né. Eu contei o primeiro que foi conhecer a Jesus verdadeiramente, de fato, de verdade, me impactou. Acredito, assim, como foi Paulo, né, na estrada de Damasco. Porque eu até então eu não tinha me apercebido o quão grave era o meu pecado, o quão grave, quão nocivo, quão ofensivo a santidade de Deus. Porque, irmão, se a gente ama ao Senhor, a gente não vai pecar por medo dele. Não é o pode, é o não pode, irmãos. Mas sim é o amor de Cristo que nos constrange a não fazer o que é errado, a não fazer o que ofende o coração de Deus. Então, esse é o meu primeiro maior milagre, e o segundo é esse da minha visão. Que eu agradeço a Deus, porque o médico falou pro meu pai, de 100 crianças que fez a cirurgia, só eu voltei a enxergar. Então ele falou assim pro meu pai: o senhor tem fé, seu amor? O senhor acredita em Deus? Foi Deus que curou sua filha, porque para a medicina não tinha jeito, não teria jeito. O diagnóstico do médico não teria jeito, irmãos. Meu Deus. Até fica aqui um abraço para toda a família da irmã Josi, né? Que no fim eu nem pude colocar, porque não sei se são numerosos, irmã Josi? Então um abraço, né? Pode mandar um abraço para eles, né? Um abraço para a família da Rosa, para a família dos Orestes, também para a família do meu esposo, né? Dos Alves, dos Santos que estão no Paraná. Que Deus abençoe a cada um, né, irmãos? Assim que der, a gente vai visitá-los. Se encontrar, né, Josi? Porque, como de outra, a saudade é imensa, né? Então, pra gente matar a saudade, a gente tem que estar próximo. Josi, tu falou aqui algo maravilhoso que aconteceu contigo, mas qual foi o teu pior momento de crise? Que tu achou que não iria sair daquela situação, Josi? Porque nós temos as batalhas internas, né? Mas Deus, ele sempre dá volta. Verdade, irmãos. Meu maior momento, assim que o irmão, ele tava aqui vendo, né, o roteiro aqui para fazer as perguntas, Deus logo fez eu me lembrar, porque não tem como não lembrar, irmãos, é inesquecível. Eu tô aqui, irmãos, e passei, né, por um momento de começo de depressão. Eu tive um relacionamento antes do meu esposo, né, inclusive tinha largado tudo, família, faculdade, tudo que eu tava fazendo no momento para ir atrás desse relacionamento. E realmente, irmãos, eu dizia assim comigo, eu queria viver uma aventura. Chega desse negócio de estar toda a vida na igreja. Mas, como eu falei para os irmãos antes, né, eu não tinha tido encontro com Jesus ainda. Então eu não entendia essa parte profundamente. Eu tinha como algo assim, trivial. E eu quis viver aquela aventura, irmãos. E o final daquilo ali, eu agradeço a Deus, né, em primeiro lugar, porque Ele teve misericórdia de mim, Ele me deu uma nova chance. Eu tô aqui hoje para testemunhar e dizer, irmãos, que o Senhor, Ele me curou da depressão, começo de depressão, sabe, irmãos? Então, assim, esse foi o pior momento da minha vida.
Foi um momento em que eu não queria saber de sair do quarto, só ficar no quarto, e pra mim tinha tudo se acabado na minha mente. Porque, irmãos, a nossa maior batalha é na mente, irmãos. Por isso que a palavra do Senhor fala: e não vos conformeis com este século, né? Com essas coisas que têm acontecido, mas renovar pela pregação do Evangelho, né? Na vossa mente, pra gente meditar na lei do Senhor. Então, irmãos, o meu pior momento foi esse, né? A gente sabe, por isso que a palavra do Senhor fala em Efésios 6, para usar o capacete da salvação. Irmãos, o Satanás, o diabo, assim como Deus, irmãos, ele trabalha com a oportunidade. E o que quando a gente dá brecha, quando a gente quer fazer da forma que a gente quer, né, e não procura consultar o nosso Pai Celestial, então, irmãos, a gente acaba abrindo uma entrada para o diabo, né, vamos dizer no português, pintar e bordar. Mas a partir do momento que a gente entende que o Senhor sabe o que é melhor para nós, né, irmãos? Então a gente é guiado. A palavra do Senhor, ela é lâmpada, ela é luz para os nossos caminhos. Então não tem como dar errado se a gente estiver debaixo da palavra do Senhor, se a gente estiver meditando nela, né? Então, meu pior momento foi o momento da depressão. Mas lá Jesus falou para mim, mesmo, irmãos, que eu não tinha tido encontro ainda com Deus, ele falou assim: eu nunca te deixei, eu nunca te deixei. Meu Deus. Quem me deixou foi você, eu nunca te deixei. Irmãos, quero falar algo para os irmãos, eu não sei com quem que o Senhor quer falar, mas o Senhor nunca falhou contigo. Se a religião falhou contigo, se a denominação falhou contigo, irmão, se alguma pessoa falhou contigo, mas Jesus, ele não falhou, irmãos. Ele te ama de tal maneira, como o irmão mencionou aqui o versículo no começo, de João 3,16, de tal maneira, irmãos. É uma maneira que a gente não consegue explicar. A gente olha pra gente, a gente é merecedor. Isso é uma graça, é algo gratuito, irmãos. Então, por amor, o Senhor pagou esse preço. Mas que vocês entendam que Deus, ele não te abandonou. Ele não te abandonou, irmãos. Lembra de onde caíste. Volta às práticas das primeiras obras, irmãos. Amém. É verdade. E como a irmã Josi falou aqui, amados, é gratuito. E tem muitas pessoas que vão em vários lugares que eu sei para poder pagar, para tentar ter paz, mas nunca alcança a paz. A paz só vai encontrar em Cristo Jesus. Além disso, tu vai encontrar dor, ofensa, tu vai encontrar tudo que não presta, tá? Então só Jesus para dar essa paz e para dar esse amor que é incrível. É a única forma que eu posso descrever, é incrível. Então, irmã Josi, eu sei que a Bíblia está dentro de ti, né? Eu ia pedir para a irmã Josi deixar um versículo, uma palavrinha para os irmãos, como a irmã já deixou aqui, mas já dá uma reforçada, né? Para nós estar... Os irmãos, Deus colocou no meu coração desde o começo, né, que eu vim aqui, que é algo que às vezes a gente, aos nossos olhos humanos, na nossa perspectiva humana, na nossa visão humana, que a gente sabe, irmãos, que é limitada. Deus, ele conhece o amanhã, ele conhece tudo que vai acontecer, irmãos. Mais uma vez quero, né, ressaltar, como muitas das vezes muitos irmãos ouvem na JBS, e onde quer que o Senhor coloque no meu coração, a nossa história, irmãos, Deus, ele já escreveu a nossa história nele, nós somos mais que vencedores, bem-aventurados, mais que felizes, irmãos. Tudo a gente pode naquele que nos fortalece, porque ele garantiu, irmãos, a cruz foi perfeita. A cruz, ela foi suficiente, ela é suficiente. Então, irmãos, é algo que às vezes as pessoas, a nossa carne, realmente ela tem uma aversão, ela não gosta de sentir dor. Mas eu quero deixar esse versículo para os irmãos, que na palavra do Senhor, em 1 Coríntios, né, 7:10, vai falar assim, ó, que a tristeza, segundo opera Deus, ela gera arrependimento para a salvação. Mas a tristeza, segundo o mundo opera, gera morte. Então, irmãos, o que a gente entende? Que aquele vale, aquela luta, todas as lutas, porque assim, todos nós que estamos aqui, irmãos, vamos passar luta. Vamos passar prova, vamos passar vale, porque vem para todo mundo as lutas, as provas, né? A diferença é que uns buscam instrução no Senhor,
né? Se a gente somos filhos, a gente vai ouvir o conselho do Pai. E a palavra do Senhor, né? Ela tem ali conselho para todas as áreas da nossa vida, né? Por exemplo, se os irmãos não saber o que é o conceito de louvor, a palavra tem. O que é um conceito de uma pregação cristocêntrica, a palavra tem. O Senhor Jesus, irmãos, ele só recebe glória aonde ele é exaltado, aonde é falado dele. É pregado um evangelho, irmãos, que é só bênção, que botar Deus contra a parede. Eu mesmo já ouvi em certo lugar que eu fui, colocar Deus contra a parede, fazer prova com Deus, irmão. Já ouvi muita heresia dessa forma. E Jesus, enquanto ele fala que, usando o apóstolo Paulo, que a graça dele nos basta e que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, o que a gente entende desse 1 Coríntios 7,10? A tristeza, segundo Deus opera, irmãos, gera arrependimento para a salvação. O que é? O nosso sofrimento, se a gente crê em Deus, a partir do momento que a gente veio para o Evangelho, está caminhando com Cristo, a gente crê que a palavra vai dizer que todas as coisas também cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmãos, que a gente possa entender que essa tristeza, segundo Deus opera, ela vai gerar um arrependimento. E isso é bom, irmãos. A nossa carne, ela não quer sentir dor, mas essa tristeza em que Deus opera, ela gera um arrependimento para a salvação. Então, irmãos, está cooperando para o bem. E a tristeza, segundo o mundo opera, ela gera morte. O que é essa morte, irmão? Essa morte espiritual, essa morte espiritualmente falando. Está morto no pecado. Então, irmãos, o que é a tristeza segundo o mundo opera? Mentira, né? Divisão, contenda, ódio, inveja. Sabe, irmão, essas coisas que são frutos da nossa carne, porque a palavra do Senhor vai dizer que a nossa carne, ela milita o tempo todo contra o nosso espírito, né, irmãos? Mas a gente sabe que o espírito está preparado. Porém, aquele que a gente alimentar mais, irmãos, é o que vai sobressair. Porque tem uma palavra na Bíblia que fala para a gente não extinguir o Espírito Santo. E todas as vezes que a gente ofende o coração de Deus, a gente ofende o nosso próximo. É verdade. Porque, irmãos, o nosso relacionamento com o Senhor Jesus, ele depende do nosso relacionamento com o nosso próximo. Amar o Senhor acima de tudo, né? E amar o próximo como a nós mesmos. O patíbulo da cruz, amar o próximo. E aquele haste maior que é amar a Deus, é um relacionamento maior. Ele vai além de tudo. Então, irmãos, eu deixo essa palavra, né? Que a tristeza, segundo Deus opera, gera arrependimento para a salvação. Mas, segundo que o mundo opera, ela gera morte, irmão. O que é essa morte? É o pecado. E se a gente não se arrepender, a gente vai continuar morto, injustificado. Mas se houver um arrependimento sincero de coração, né? Se contristar realmente, sentir dor pelo que fez. Porque, irmão, quando acusa nós, é Satanás. Mas quando aquele que leva nós ao arrependimento é o Espírito Santo. Verdade. Quando a gente peca, irmãos, e a gente chora, a gente fica triste, é porque o Espírito Santo está gemendo, irmãos. Ele está gemendo ali, porque quando a gente vai pecar, a gente leva ele junto a cometer o ato. Quando a gente está odiando alguém, o Espírito Santo está ali junto participando. Quando a gente está fazendo algo, ou enganando alguém, ou se a gente passou um sentimento no nosso coração, a gente já está pecando. Então a graça, ela é assim, ó. Antes era se pegasse a pessoa no ato fazendo. Mas a graça, irmãos, ela vai mais a fundo. Se tu pensar algo mal, se tu, né, passar pelo teu coração um desejo mal, já é pecado. Por que, irmãos, é pecado? Porque Deus, ele é santo. As pessoas, irmãos, elas não têm ideia do que é pecado porque não conheceu ainda a santidade de Deus. Porque se conhecesse, irmãos, é por amor, não é aquele pode ou não pode, irmão, pode isso, pode aquilo. Você ama o Senhor Jesus? Não. Essa é a pergunta. Se você ama o Senhor Jesus, você não vai fazer porque você ama Cristo, não por medo. Porque Deus não é um Deus carrasco, irmãos, ele é um pai que instrui um filho. E a gente deve ouvir os conselhos do Senhor. E digo mais, irmãos. Pai,
Ele tem seus filhos, assim como, né, Deus ele tem nós como filho, ele nos fez filho através da cruz, né? Ele falou que não chamaria nós mais de servo, porque o servo, irmãos, ele fica um tempo na casa, depois ele sai, mas o filho, irmão, ele fica para sempre. O servo, ele reivindica seus direitos. O filho não, irmãos, ele é herdeiro, não tem por que ele reivindicar. Verdade. Então que Deus abençoe, irmãos, fique com esse versículo, né? Que a tristeza segundo Deus opera gera arrependimento para salvação. Amém. E a segundo o mundo opera gera a morte do pecado. Amém? Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo possa ministrar no teu coração. Amém, amados? Então eu estou aqui com a irmã Josi, deixou essa palavra poderosa para o coração de você que está aí do outro lado. Não sei em qual parte você vai estar escutando do Brasil e do mundo, mas que Deus ele possa abençoar você e sua família grandemente. Então, estamos terminando mais uma entrevista, né? No quadro Entrevistando um Anônimo. Não um anônimo, mas uma anônima. Amém? Que Deus abençoe, irmã Josi, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. E a graça e paz a todos.